Olá, bom dia a todos. Mais uma vez, o Senhor Deus nos concede o privilégio de podermos usar esse meio para estudarmos a palavra de Deus. Nós estamos no curso A Vida Piedosa e hoje chegamos à aula de número 2 deste curso. Então, nós vamos inicialmente fazer uma leitura do Salmo de número 32. Eu quero então encorajar você a abrir a sua Bíblia, né? Ter em mãos a sua Bíblia para que você acompanhe adequadamente esta aula. Você também tem aí um caderno para anotações. E aí, então, poder registrar os pontos que você julgar mais importantes nesta aula, tá bom? Bom, Salmo 32, né? Então, pegue a sua Bíblia, Salmo 32, que diz assim: é um salmo de Davi. Salmo didático. Diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Até aí a leitura, então, do Salmo de número 32. Nós vamos orar nesse instante e buscar, então, a bênção do Senhor Deus para mais esta aula. Ó Pai Celestial, Deus eterno, justo e santo, Deus de misericórdia e graça, Deus que é fiel em todas as suas promessas, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede em sua misericórdia, pelo despertar, pelo café da manhã, por esse dia ser o dia do Senhor, pela alegria que temos em Cristo, pelo consolo, pelo descanso que nós temos nele. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que acompanham a salvação, pela purificação dos nossos pecados e pela obra do Espírito Santo em nós. Nós queremos pedir ao Senhor que nessa manhã, quando mais uma vez vamos voltar a nossa atenção a este assunto da piedade, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Teu Espírito Santo nos convença a desejar e buscar mais dessa vida piedosa, que nós saibamos o que ela significa e que, sabendo, tenhamos o desejo de vivê-la completamente. Dai-nos a graça necessária.
Dai-nos a humildade necessária. Dai-nos, Senhor, a perseverança e a força que também são necessárias. E conduz, Senhor, como tu falastes a Davi, que o guiaria diante dos teus olhos. E Davi disse no Salmo 32 que, uma vez que o Senhor salva o seu povo e o perdoa, que o piedoso pode clamar a ti na certeza da resposta. Pois estamos clamando para que o Senhor nos faça mais piedosos, para a glória do teu santo nome. Amém. Muito bem, então nós vamos à nossa aula. Antes de iniciar, dizer o seguinte: vocês podem, durante a aula, fazer perguntas que podem ficar aí nos comentários, né? E ao final eu leio. Então eu geralmente não leio durante a aula, porque ficam abertas várias coisas aqui no computador e um pouco a mente às vezes fica meio fica com dificuldades, né? Eu fico com dificuldade para abrir uma, voltar, fecha ali, abre aqui. Então, para evitar qualquer problema, até de fechar alguma coisa sem querer aqui, eu evito ficar toda hora olhando os comentários. Eu olho de vez em quando, mas principalmente no meio, para o final eu olho menos, que eu já estou mais inserido, né, na aula. Então, se eu não respondi prontamente a uma pergunta, não se preocupem. No final eu sempre vou ler, e aí se houver alguma coisa lá que eu possa responder, eu tentarei, tá bom? Agora pode acontecer que você fez uma pergunta e no decorrer da aula eu respondi. Então, talvez seja melhor deixar as perguntas realmente para o final, né? Dito isso, vamos então à nossa aula. Na nossa primeira aula, nós pensamos sobre a vida piedosa como uma longa jornada para a qual se requer preparação. E eu apontei então para algumas questões básicas que precisam ser consideradas por quem deseja viver piedosamente. E então eu lhes convidei para meditar sobre essas três coisas. A saber, primeiro, o valor da piedade. Segundo, o esforço requerido para viver a vida piedosa. E terceiro, a perseverança que é necessária na vida piedosa. Perceba, se você não estiver convencido ou convencida do grande valor e do grande proveito da piedade para a vida presente, para a vida futura, você não empreenderá o esforço requerido e não se manterá perseverante em sua busca por um viver piedoso. Então, o valor deve estar claro. Quanto mais clareza, quanto mais certeza você tiver sobre o valor e o proveito da piedade, mais firmemente você poderá avançar com toda a diligência, né, com todo o esforço e com toda a perseverança através deste caminho. Então isso tem que ficar absolutamente claro aí para você. Nessa segunda aula, hoje, nós vamos procurar uma resposta para uma pergunta que é também básica. E a pergunta é: o que é a vida piedosa? Porque para aprofundarmos nossa compreensão do valor da vida piedosa, é necessário que nós saibamos exatamente o que é essa vida piedosa. Antes de dizer o que é a vida piedosa, eu quero começar destacando a importância de sabermos o que é a vida piedosa. E eu vou usar para isso algumas imagens. A primeira delas é a imagem que já estamos usando, a imagem de uma jornada. Nós já sabemos que em nosso planejamento existem certas questões que devem ser levadas em consideração.
reconhecer o valor da piedade, vai oferecer a motivação correta, a razão para empreender essa jornada. E essa razão, motivação, ela não é só a motivação no início da jornada, mas durante toda a jornada. Então é por isso que eu preciso compreender o valor. Estar ciente de que essa jornada é uma jornada difícil, que há muitos obstáculos, nos ajuda a equilibrar o nosso esforço. Faz com que nós realmente sejamos sábios no uso dos meios. E saber que se trata de uma longa jornada que requer perseverança evita falsas expectativas e frustrações que são tão comuns nessa busca. Agora, nesse momento eu preciso apontar outra questão que também está no âmbito da preparação. Por exemplo, se nós estamos pensando numa viagem, para identificar em um mapa, vamos dizer que você tem um mapa, e você quer identificar qual é o melhor trajeto, você precisa saber onde você se encontra e onde você quer chegar. Então você olha através do mapa, você pode identificar não só o caminho que você vai percorrer para chegar àquele determinado lugar, mas identificando onde você quer chegar e onde você está, você também perceberá o quão longe você está do seu objetivo. Você terá aí uma perspectiva correta sobre essa distância. Para saber, então, o quão distantes estamos, antes de tudo, é preciso saber onde queremos chegar. No nosso caso, não se trata de um lugar, mas de uma condição, de um modo de vida. Nós queremos viver piedosamente. Queremos ser um certo tipo de pessoa. Queremos ser uma pessoa piedosa. Requer-se, então, que nós saibamos o que é a piedade, para que nós possamos nos mover em direção a ela. E precisamos saber o que exatamente significa viver piedosamente. Isso é, então, a primeira imagem que eu quero trazer a você. Não há como fazer qualquer coisa neste assunto antes de obter uma clareza sobre onde você deseja chegar. Porque neste assunto da piedade, se você, por exemplo, tem uma visão errada, e imagina, vamos dizer, que ser piedoso significa não beber certas coisas e não comer certas coisas. A hora que você cumprir essas regras, erradamente você concluirá que você é uma pessoa piedosa. Mas isso seria o equivalente a olhar no mapa para a direção errada. Então você precisa identificar a direção certa. Onde exatamente é essa condição da vida piedosa. Agora, me permita uma outra ilustração que também vai nos ajudar aqui a compreender a importância desse conhecimento sobre o que é a vida piedosa. Imagine que eu vá até o centro da cidade. E aqui, no caso de Santo André, eu moro no centro, né? Então, descer o apartamento aqui, o prédio, eu já estou no centro. Mas vamos dizer que eu vou ali na parte onde tem mais comércio. E lá eu encontro um homem que está fazendo desenhos a partir desenhos do rosto das pessoas. E então eu penso, bom, eu vou mandar fazer um desenho com o rosto da minha esposa. Eu me dirijo a ele e digo assim, olhe, eu gostaria que você fizesse o desenho da minha esposa. E aí, por melhor que o desenhista seja, ele vai precisar ou da minha esposa lá, sentada pessoalmente, ao vivo, né, para que ele olhe e faça o desenho, ou uma foto, um rosto da minha esposa. Só que aí então eu digo, aí ele me pede a foto, né? E eu digo a ele assim, olha, eu vou buscar a foto.
Mas pode ir adiantando o desenho, porque eu estou com pressa. O que vocês acham que o desenhista vai me dizer? Ele vai dizer, olha, não, eu só posso começar o desenho do rosto da sua esposa quando eu souber quem é, como é, quais são as características faciais da sua esposa. Então, não há lógica em começar, porque se ele começa numa direção e o rosto é diferente, aquele papel já era. Então, para começar o desenho, ele precisa observar, antes de tudo, com cuidado, a foto. Ele vai observar, perceber quais são os traços característicos do rosto, a forma do rosto. Ele vai imaginar como esse rosto ficará agora no desenho que ele fará. E aí ele começará ali a fazer o esboço, desde as linhas mais gerais, né, para aquelas mais específicas do rosto da minha esposa. Para fazer o desenho, ele precisa ter um modelo, um ideal. Senão, não há como fazer. E isso se aplica também ao escultor. Imagina, o escultor vai fazer uma obra, né? Mas ele não sabe o que ele quer. Ele não sabe se ele quer a imagem de um homem ou de uma mulher. Se é da Grécia ou se é da China. Ele não sabe. Então ele começar a martelar sobre o mármore, qual a consequência disso? Ele vai, em determinado momento, parar e dizer: estraguei a peça, porque eu comecei a cortar por aqui, mas o que eu estou imaginando agora é outra coisa, que não era por aqui. Então ele certamente não vai começar antes de pensar. Eu acho até que eles geralmente fazem lá um esboço, né, no papel, para que ele tenha um caminho, um norte. Ele tem um ideal. Ele imaginou uma coisa primeiro, para depois trazê-la à realidade sob o trabalho artístico, né, do escultor, para apresentar esse trabalho. Ele não vai começar sem ter uma ideia do que ele quer fazer. E isso se aplica a muitas outras coisas. Então, dizendo de outra forma, para chegar ao nosso objetivo, nós devemos ter, antes de tudo, clareza sobre que objetivo é esse. Se você não tem as respostas verdadeiras, e se essas respostas não estão claras para você, significa que você não sabe bem aonde você quer chegar. E se você não sabe bem, você não tem condições de medir a distância em que você se encontra desse objetivo. Porque você não sabe qual é o objetivo. Você só tem uma ideia assim, muito geral, tipo assim, eu sei que o objetivo é para o sul. Tá. Mas e aí, aonde é? Começar a jornada sem clareza nessas questões pode, então, conduzir a pessoa por um caminho errado. E num caminho errado, mesmo que você se esforce, você nunca estará perto do alvo. Porque se o alvo é numa determinada direção e você tomou o caminho errado, você vai andar, você pode adiantar-se, correr, mas você sempre estará sob o perigo não só de não alcançar o objetivo, mas de se distanciar dele. Como diz a citação creditada a Agostinho, corres bem, mas fora do caminho. Existe uma coisa pior do que essa, né? Você correr, mas correr fora do caminho quer dizer que está totalmente sem propósito, não vai chegar a lugar algum. Fora do caminho, o esforço é inútil. Então, para não errar o caminho, você precisa saber onde você quer chegar. Apliquemos isso à vida piedosa e logo descobriremos que nós precisaremos fazer algumas perguntas e procurar pelas respostas. O que é a piedade? O que é a vida piedosa? Com quem se parece um homem piedoso ou uma mulher piedosa? O que faz? Como vive uma pessoa piedosa no século XXI? Qual é o ideal da vida piedosa? Qual é o modelo perfeito de uma vida piedosa? Perceba que é preciso clareza.
precisamos de respostas sobre essas questões para começar a jornada. Mas assim como o desenhista vai olhar para a foto diversas vezes e para a sua imagem para ver se o desenho que ele faz corresponde à foto, o viajante também fará o mesmo, olhando para o mapa e o trajeto que ele está seguindo para ver se corresponde à direção que ele deve chegar. Da mesma forma, essas perguntas, elas não são só as perguntas do começo da jornada ou da preparação para a jornada, mas são as perguntas que devemos fazer durante toda a jornada, para verificar se nós estamos indo na direção correta. Então, cientes disso, nós podemos começar a nossa busca por entender o que significa a vida piedosa. Bom? Então vamos lá. Vamos começar olhando então para o Antigo Testamento. Talvez vai parecer um pouco teórico agora, mas isso é necessário para dar a fundamentação que é a palavra de Deus, ok? Então veja, eu poderia escolher várias palavras aqui, mas eu resolvi escolher a palavra que mais se destaca. Não é um estudo amplo sobre a piedade no Antigo Testamento, mas é apenas uma parte, é uma visão panorâmica desse assunto no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, nós temos um substantivo chamado Hesed. Hesed envolve o conceito de fidelidade, de um amor imutável e, de uma forma mais geral, também poderíamos dizer de uma bondade, de uma misericórdia. Hesed apresenta, então, um aspecto que envolve um relacionamento. Esse termo, ele é usado no Antigo Testamento para falar daquilo que os teólogos denominam de o amor pactual de Deus pelo seu povo. E esse termo é traduzido, então, muitas vezes como misericórdia, como graça, como bondade, falando a respeito de Deus. Vamos ver 2 exemplos em que essa palavra aparece. O primeiro exemplo é do Salmo 66. Veja aí em sua Bíblia. Salmo 66. E nós vamos ao versículo de número 20. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Note que aí a palavra Hesed foi traduzida por graça. Essa graça é a misericórdia, é o amor de Deus pelo seu povo, é o amor pactual. Então quer dizer, Deus entrou em um relacionamento com o seu povo e nesse relacionamento ele revela esse amor pactual, que no Antigo Testamento é chamado de bondade, misericórdia, graça e outros termos. Benignidade, por exemplo. O outro salmo que nós devemos encontrar essa palavra é o Salmo de número 100, o versículo 5. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Misericórdia aqui é essa palavra, que envolve esse amor pactual. E veja que conectado com essa misericórdia pactual, esse amor pactual, está a fidelidade de Deus. Por isso, então, mencionamos aqui que esse termo hebraico apresenta esse aspecto de um relacionamento de Deus com o seu povo. Esse relacionamento acontece em termos de misericórdia, graça, bondade, benignidade, amor pactual. E esse relacionamento pode-se dizer, de um amor imutável. Fica aí, por trás disso tudo, a fidelidade de Deus. Ele a mantém nesse relacionamento. O termo também é usado para falar das relações humanas. Por exemplo, uma pessoa mostrando
misericórdia a outra pessoa. Isso é também usado, essa palavra. Ou uma pessoa sendo bondosa para com outra pessoa. E por isso, então, os homens que observam esse padrão, né, que revelam essa misericórdia, essa bondade para com o próximo, eles são descritos lá no texto de Isaías. Vamos ver. Isaías 57, versículo 1. Perece o justo, e não há quem se impressione com isso. E os homens piedosos são arrebatados sem que alguém considere nesse fato, pois o justo é levado antes que venha o mal, e entra na paz, descansa no seu leito os que andam em retidão. Eu quero aqui chamar a atenção para essa palavra que foi traduzida aqui como homens piedosos. Então, quem são os homens piedosos? O termo aqui é o mesmo usado lá, Hesed. Quer dizer que são os homens que, na sua maneira de viver, refletem essa mesma misericórdia que eles recebem do amor pactual de Deus. Então, os homens que observam isso, esse padrão, e refletem isso na relação com o próximo, eles são chamados de homens piedosos. Eles estão cultivando a sua relação com Deus e a sua relação com os homens a partir do paradigma, do modelo, do que Deus faz por eles, a sua graça e misericórdia sobre suas vidas. Eles são justos e eles são piedosos. Proveniente dessa palavra vem outra palavra. E se você observar direitinho, o que muda são as vogais, né? Hesed, Hassid, né? Então, aqui no caso é um adjetivo. Lá no outro, o Hesed é um substantivo. E o adjetivo aqui significa piedoso, fiel, devoto. Então, o homem que reflete aquela misericórdia do amor pactual na sua relação com Deus, na sua relação com o próximo, é chamado também por esse termo, que significa piedoso, fiel, devoto. E esse termo, então, significa que esse homem, ele vive de acordo com os princípios dessa misericórdia, desse amor pactual, né? Então, o termo usado aqui, ele pode ser traduzido como fidedigno, benigno, santo e piedoso. Vamos ver alguns exemplos aí no Antigo Testamento. Vamos olhar para o Salmo novamente. 4, versículo de número 3. Eu espero que você esteja acompanhando aí em sua Bíblia. O Salmo 4, versículo de número 3. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Então, o Senhor distingue, separa para si o piedoso. É esse termo hebraico aí, usado no Salmo 4, versículo 3, e que aqui na nossa tradução é traduzido por piedoso. E aí lembre-se que esse termo piedoso tem aí relação com aquele amor pactual de Deus para com o seu povo. A outra passagem é a do Salmo de número 12. Vamos lá olhar também o Salmo 12. Versículo 1. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. Então há um clamor aqui de Davi. Socorro, Senhor. E qual é a razão desse clamor? Porque já não há homens piedosos. De novo, é a mesma palavra. E notem que, mais uma vez, fica vinculada a essa ideia de fidelidade.
Por quê? Porque o piedoso é o que é fiel nessa relação pactual. Deus revelou a ele o seu amor pactual, colocando-o dentro da aliança, e dentro dessa aliança ele cumpre as estipulações da aliança. Ele ama a Deus e ele ama o seu próximo, que são o resumo da lei. A aliança requer, em resumo, essa obrigação de amar a Deus e amar o próximo. Então, nesse caso, o homem piedoso é esse homem que responde a esse amor pactual. Ele é fiel à aliança que Deus estabeleceu. Ele é fiel a Deus, ao que Deus fez a ele. Ele é chamado de piedoso. Aqui fala, já não há homens piedosos. Desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. Então, notamos já de pronto que desde o Antigo Testamento há uma percepção de que nem todos são piedosos. E devemos lembrar, Davi está falando isso dentro do contexto da aliança. Quer dizer, havia muitas pessoas, muitas famílias, muitos homens, pessoas que iam ao culto, que ofereciam sacrifícios, que tinham o cumprimento de algumas regras da lei. Mas ele está falando desse relacionamento. Homens piedosos, não são tantos não, ele diz. O outro texto é o Salmo 32, que nós lemos a princípio. O versículo 6 do Salmo 32 diz: sendo assim, todo o homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Então, todo homem piedoso. Então, tem um determinado tipo de homem, que é aqui descrito como piedoso, Hasid, e esse homem é o homem que ora a Deus e pode obter do Senhor, na sua súplica, encontrar o próprio Senhor. Porque é o próprio Senhor quem ele está buscando em sua oração. Ainda, seguindo, o outro texto que podemos mencionar é o Salmo 86, versículo 2. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó meu Deus, salva o teu servo que em ti confia. Então, mais uma vez, temos aqui essa palavra, Davi, declarando a respeito de si mesmo, na sua oração. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Está clamando ao Senhor por socorro e dizendo: Senhor, eu sou a pessoa que está mantendo em fidelidade, a pessoa que está buscando ao Senhor, né? que vive em integridade diante desse relacionamento com o Senhor. Eu poderia apresentar muitas outras passagens do Salmo, mas são passagens que já nos dão um entendimento sobre o assunto. E por fim, vamos para Miqueias, capítulo 7. Miqueias, capítulo de número 7. Versículo 2. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue. Cada um caça a seu irmão com rede. Perceba como a profecia de Miqueias fala algo parecido com o que Davi falou, né? Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Então aqui mostra mais uma vez a piedade, né, como uma coisa rara. E Miqueias, então, apresenta, né, que isso mostrando aqui a decadência religiosa do povo de Deus nos seus dias. Não há homens piedosos. E aqui eu poderia já de pronto fazer uma aplicação. Porque
quando falta-nos a piedade, e ainda vamos aprofundar o que ela significa, mas guarde isso. Quando falta-nos a piedade, quando se torna raro achar homens e mulheres piedosos, significa que nós também, como diz lá em Malaquias, não vamos suscitar uma geração de piedosos. É por isso, então, que nós devemos entender que a coisa mais urgente nesse momento é que nós recuperemos esse conceito de piedade bíblica e que nós busquemos ao Senhor, porque, como veremos, não é possível ser piedoso sem o Senhor, e que isso então reflita dentro das relações mais íntimas, do casamento, da criação dos filhos, e suscite uma geração de piedosos. E esses piedosos podem ser os instrumentos de Deus para uma mudança na sociedade. Mas se isso é ignorado, os nossos esforços fora de casa se tornam absolutamente inúteis. Então, esses recursos, não é que eles são pecaminosos, errados em si mesmos, mas é como você saber que uma determinada coisa tem que ser feita numa ordem e você pula para o terceiro elemento. Então, você vai, por exemplo, a dona de casa, ao cozinhar, tem lá um procedimento, né? Você não começa untando a forma e botando no forno. Você não vai fazer isso. Você primeiro começa fazendo a massa e tal. Imagine você pegar todos os elementos da receita, colocar tudo e jogar dentro do forno sem misturar, sem nada. Vai ficar uma coisa horrível. Ninguém vai comer. Imagine como seria. Você vai seguir um processo, coloca um elemento, mistura, depois mistura o outro com o B com o C, e aí mistura com o A. Tem uma forma de fazer. Também na vida. Se nós queremos fazer as coisas que são lá de adiante, lá à frente, e não cuidamos da base, que é essa aqui, para nós cristãos, viver uma vida piedosa. Pronto. E você pode entender. Aqui, se nós não seguimos o ensino bíblico, até as coisas boas. Por exemplo, você pode estar fazendo homeschool para ensinar seus filhos corretamente, mas se você não cuida da sua própria piedade, da piedade de sua família, você vai ter amanhã, talvez, filhos que se tornarão adultos que não serão piedosos. Então, devemos fazer certas coisas, mas cuidando do fundamento. Tá? Voltando aqui, podemos dizer que o piedoso no Antigo Testamento é aquele que, em resposta ao amor pactual de Deus, ele vive de acordo com os princípios da graça recebida. O amor pactual aparece na relação desse homem piedoso com Deus e na relação dele com outras pessoas. Agora vamos para o Novo Testamento. No Novo Testamento, nós temos a palavra eusebeia, que ela está relacionada com reverência, com respeito, com fidelidade a Deus, com religiosidade. É traduzido às vezes como piedoso, piedosamente. Piedade são palavras relacionadas a substantivos, adjetivos, etc. E nela, no Novo Testamento, nós encontramos então essa palavra, eusebeia. Da onde vem o nome Eusébio. Esse termo ele aparece algumas vezes no Novo Testamento, mas nesse conceito que nós estamos falando aqui, de traduzi-lo como piedade, ele aparece especialmente nas cartas pastorais e na segunda carta de Pedro, onde esse termo se refere à fé, à vida cristã, a um modo de vida proveniente da fé. Tá?
Então, nas cartas pastorais, esse termo denota um modo de vida. Então, esse modo de vida nasce da fé. Então, a pessoa ouviu o evangelho, creu em Jesus Cristo, e aí uma mudança radical acontece na vida dessa pessoa. Essa mudança diz respeito ao relacionamento dela com Deus e, por efeito, ao relacionamento dela com o próximo. E aí, então, essa piedade aí, descrita nas cartas pastorais, envolve, decorrente disso, da fé, do relacionamento com Deus, uma mudança na conduta diária. Essa pessoa agora vive no desejo, na busca por agradar a Deus, por honrar a Deus. Ela vive em respeito a Deus. Eu não vou explicar esses versículos todos, mas eu queria, pelo menos, passar por ele para que vocês vejam aí o surgimento dessas palavras nesses textos. Então vamos lá, abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo de número 4. E vamos ler os versículos 7 e 8. Vamos começar do 6, é melhor. Paulo está dizendo a Timóteo: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então, aparece logo aqui de cara a fé, a boa doutrina. Ele foi alimentado, ele ouviu a instrução bíblica e foi alimentado corretamente. Ora, em seguida diz o apóstolo. Então, por um lado, ele vai ser um bom ministro, expondo essas coisas, né? O que ele falou antes sobre certos assuntos que os falsos mestres estavam trazendo à tona. Ele diz: ensina sobre isso, você vai ser um ministro alimentado com as palavras da fé e a boa doutrina. Então, o Timóteo está seguindo essa boa doutrina. Mas os falsos mestres seguem outras coisas. E ele diz: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Então, o que ele quer dizer? Que em vez de Timóteo ficar procurando por ideias mirabolantes, que ele, sendo alimentado pela boa doutrina, se preocupe em exercitar-se na piedade. Então ele ouve a boa doutrina, as palavras da fé, o evangelho, o ensino bíblico, e ele é nesse ensino chamado a viver piedosamente. Então ele deve colocar isso em prática, ele deve exercitar-se. O contraste aqui é entre os falsos mestres, que em vez de colocar em prática a palavra de Deus, ficam cavando minúcias, fábulas, ideias. Olha, tem isso aqui, porque tal coisa, o dia da volta de Cristo. Ficam tentando preocupar, as torres gêmeas foram anunciadas em tal texto. Fica caçando o chip na pele, não sei o quê. Tudo se torna um motivo de ali ficar mexendo naquilo. Por exemplo, se você talvez já observou, na internet existem vários grupos, principalmente grupos que tomaram posturas contra a igreja, né? Porque eles fazem uma acusação acertada, né? Que em muitos casos a igreja tem se tornado apenas um tipo de instituição burocrática, onde há dominadores, onde há foco no dinheiro, etc. Então eles rejeitam isso, mas eles escolhem um caminho antibíblico, porque a igreja local, não uma igreja invisível, uma igreja local, é o ensino bíblico. Então eles escolhem um caminho de rejeitar a igreja, ficam em casa, eles são seus próprios pastores e ficam ali procurando. Uma das coisas que eles gostam de procurar e discutir é sobre questões relacionadas ao nome de Deus e ao nome de Cristo. Então vão lá com 1000 teorias ali, ficam ali cavando essas coisas. São pessoas briguentas, na maioria dos casos, que não
querem servir a Igreja de Cristo, que vivem da forma como acham que devem viver, mas que ficam ali se autoiludindo com essa procura. E cada hora, um grupo diferente apresenta um nome diferente. Eles não são capazes de concordar a respeito de qual deveria ser o nome usado para Cristo e para o próprio Deus. Isso são as fábulas que diz o texto. Em vez de ficar fazendo isso, nós deveríamos utilizar o nosso tempo para nos exercitar pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Então, já falamos sobre isso. O proveito da piedade. Fiel esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Então, esperança em Deus, exercício piedoso. Então, exercita-te na piedade. O próximo texto é 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Então, perceba aí que, mais uma vez, a piedade aqui é colocada em contraste com aquelas pessoas que querem buscar um conhecimento meramente especulativo, né? Ficam ali discutindo, veja, questões e contendas de palavras. Mas qual é o fruto disso? O fruto é inveja, é provocação, é difamação, é suspeitas malignas, altercações sem fim. Os homens envolvidos nisso têm uma mente pervertida, estão privados da verdade e querem fazer da piedade uma fonte de lucro. Quando não fonte de lucro financeira, fonte de lucro no sentido de assumirem um tipo de liderança, de dominar a vida de outras pessoas, como muitos fazem. Já a piedade aparece aqui como a verdadeira fonte de lucro. Ela é, de fato, proveitosa. O versículo 11 diz: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Então diz para Timóteo: Timóteo, fuja disso. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Então, a piedade não é medida por quanto nós conhecemos de teologia. O fundamento da piedade certamente é a teologia bíblica, o ensino, a sã doutrina, a verdadeira doutrina. Mas significa que você abraça a doutrina e coloca em prática essa doutrina. Então, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Vejam como essas coisas todas estão juntas. A outra passagem, Tito, capítulo de número 1, versículo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Então, isso aqui precisa ser entendido. Paulo diz: bom, eu sou servo de Deus, eu sou apóstolo de Jesus Cristo. Meu trabalho é promover a fé que é dos eleitos de Deus. É promover o pleno conhecimento da verdade. Essa fé e esse conhecimento é segundo a piedade. Quer dizer que o fruto desse conhecimento é uma vida piedosa. Então,
Isso percebe? Devemos pensar e refletir já, olhando todas essas passagens que começam a elucidar o que é a piedade, perceber que e nos perguntar qual é a razão por que nós queremos estudar teologia, por que queremos ler um determinado livro, por que queremos ler a Bíblia. Qual é a razão? Porque muitas vezes a razão é apenas a curiosidade especulativa, é apenas o desejo de aparecer, de poder dizer eu conheço o filósofo tal, eu conheço o teólogo tal, porque fulano disse isso. É só orgulho. Mas a razão bíblica está sendo apontada aqui. E o trabalho dos pastores não termina em fornecer às pessoas um determinado conhecimento. Não é só que queremos promover a fé. Não é só que queremos apresentar o pleno conhecimento da verdade. Mas que isso deve ser feito objetivando uma vida piedosa. Essa fé e esse conhecimento levam-nos à vida piedosa. E se não estão nos levando à vida piedosa, nós estamos aí com algum problema, algum obstáculo que não estamos percebendo. Porque é isso, para esse fim, que o Espírito Santo nos dá os meios, né? A fé e o conhecimento que deve resultar na vida piedosa. Depois, no capítulo 1, versículo 8, falando sobre o bispo, né? O presbítero. Então, palavra bispo, presbítero, pastor, são três termos diferentes para o mesmo grupo de homens, né? Então diz aí que o bispo, o presbítero, deve ser qualificado. O texto apresenta aqui uma série de qualificações para que um homem sirva a igreja como presbítero. Essas qualificações, elas são necessárias, elas não são dispensáveis. Alguém que não as tem não deve se envolver no ministério de nenhum modo. Porque se ele chega lá sem isso, é uma evidência que Deus não o chamou. Porque a quem Deus chama, ele vai conceder, em alguma medida, essas coisas. E entre essas coisas está, no versículo 8, que ele deve ser antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Então veja, piedoso. O presbítero deve ser um homem piedoso. Quando nós escolhemos presbíteros que não são piedosos, nós não temos um modelo de piedade na igreja. A tendência é que a igreja não siga, não avance, não progrida e não se aprofunde nessa vida piedosa. Ainda em Tito, capítulo 2, chegamos ao versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Então veja, aqui deixa claro. Vou ler o 14, né? O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então note, a graça de Deus se revelou para nos ensinar. E o que ela nos ensina? Ela nos ensina, por um lado, a renegar certas coisas, entre elas a impiedade e as paixões mundanas, e a graça nos ensina no presente século, quer dizer, nesse momento da história também, ela nos ensina a viver de maneira sensata, justa e piedosamente. Então a graça, ela é uma professora, e uma das coisas que a graça ensina é o quê? É você viver piedosamente. Então quando nós estamos apelando à graça para viver no pecado, isso nós não estamos aprendendo corretamente o que é a graça, nem qual a sua função. Poderíamos falar muito sobre cada um desses textos, mas, como eu disse, estamos apenas observando por alto
aquilo que nós temos aqui. Vamos, então, aparece não só nas cartas pastorais, mas também aparece em 2 Pedro. E aí, piedade, né, eusebeia, é o oposto de uma conduta ímpia. Aqui tem a ver com ter uma vida moralmente boa. Então, vejamos as passagens. Primeiro temos em 2 Pedro, capítulo 1. Abra aí em sua Bíblia, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 9. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos pecados de outrora. Observe que o apóstolo Pedro diz que Deus, pelo seu poder, nos doou gratuitamente todas as coisas que conduzem à vida, todas as coisas que conduzem à piedade. Agora, ele mostra como isso acontece. Ele diz, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, está falando do Senhor Jesus Cristo. Conhecimento de Cristo é o meio principal através do qual nós chegamos à vida e chegamos à piedade. E uma vez, então, que somos salvos em Cristo Jesus, nós devemos reunir, então, toda a nossa diligência, quer dizer, um esforço intencional, proposital, deve ser de seguirmos nessa direção. Qual é o fundamento que lá está posto? Associai a vossa fé. Quer dizer, então a primeira coisa que está lá é a fé. Você não pode fazer mais nada se você não tiver fé, se você não conhecer a Deus, não tiver um relacionamento com Deus, não confiar em Deus. A fé é o fundamento. Mas a essa fé devem ser acrescentadas virtude, conhecimento, domínio próprio e então perseverança e então piedade. Então a piedade está entre as coisas que devem ser acrescentadas à fé. E já disse que Deus dá os meios para que nós sejamos conduzidos à piedade. E essa piedade está entre essas coisas que ele diz que não permitirão que nós sejamos inativos ou infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se eu realmente conheço a Cristo, quanto mais eu conheço a Cristo, mais essas coisas se evidenciarão na minha vida, entre elas a piedade, e sendo mais piedoso, mais frutífero, mais ativo no sentido de servir a Deus nesse mundo, eu serei. E se eu não conheço isso, ele diz, você é cego. Você só pode ver o que está perto de você, mas você não vê as coisas com realidade. Infelizmente, isso é um risco para muitas pessoas que estão dentro das igrejas. Porque não têm essa compreensão e não estão buscando, de fato, essa vida piedosa como uma coisa necessária da sua vida, uma coisa requerida, uma vez que eu tenho a salvação em Cristo Jesus. O outro texto vai deixar isso claro, é 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11 a 13. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, ele está falando do dia final, do juízo, deveis ser tais
como os que vivem em santo procedimento e piedade. Ou seja, já que o mundo vai ser desfeito, vai arder em fogo, os céus vão se enrolar como um pergaminho, diz Pedro, então nós devemos, diz ele, viver em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, ele até coloca, né, esse sentido de que nós vamos apressar, esperando e apressando, através de viver uma vida, um santo procedimento e uma vida piedosa, à luz do juízo de Deus. Se nós vivemos assim, estamos aguardando a promessa que quando tudo se desfizer, nós vamos habitar no novo céu e na nova terra, onde só estarão os piedosos. Eles habitarão lá e vai estar lá habitando também a justiça. Então essas são as passagens das cartas pastorais, né? E também as passagens da segunda carta do apóstolo Pedro. Um resumo do que nós acabamos de ver. Primeiro, no Antigo Testamento. Pode-se dizer, à luz do que ouvimos do Antigo Testamento, que a piedade no Antigo Testamento é um modo de vida, no qual o piedoso ele demonstra fidelidade, amor e devoção a Deus, e fidelidade, justiça e misericórdia para com o próximo. E ele faz tudo isso em resposta graciosa ao amor pactual de Deus por seu povo. Então a devoção a Deus e a forma como ele trata o próximo provém do fato que Deus o incluiu na aliança e Deus entrou em relacionamento com ele. Resumindo o ensino do Novo Testamento, podemos dizer que nas cartas pastorais e em 2 Pedro, piedade denota um modo de vida, no qual, a partir da fé, então é o fundamento da piedade, a pessoa procura viver em fidelidade e reverência diante de Deus, a fim de agradar a Deus. Então é decorrente da salvação. E agora, podemos então avançar e perguntar o que é piedade. Não se trata, portanto, de um comportamento meramente externo, de alguma coisa que se conforma a certas regras religiosas. A primeira coisa que você precisa entender sobre a piedade é essa. A piedade é fruto de um relacionamento com Deus. Se você não entende isso, deixe. Você não vai saber o que é piedade nunca, se você não começar por esse caminho. Você tem que estar convencido disso. Não é seguir regras, não é fazer isso, aquilo, não é isso. É ter um relacionamento correto, bíblico. Não é um relacionamento inventado pela minha imaginação. Não é um relacionamento como se fosse um relacionamento com as pessoas desse mundo. Não é um relacionamento, né? Aquela coisa mimada que muitas igrejas estão ensinando por aí. Ah, Deus, né? Falam de Deus assim como se fosse um amiguinho. Não. É um relacionamento sério com Deus vivo e verdadeiro. Tal como a Escritura diz que deve ser esse relacionamento. Eu já mencionei aqui o livro Exercita-te na Piedade, do Jerry Bridges, e ele vai definir a piedade como devoção em ação. E para mostrar isso, ele apresenta o exemplo bíblico de Enoque. Vamos lá em Gênesis, capítulo de número 5, os versículos 21 a 24. Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Metusalém. E agora observe, versículo 22. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas.
Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Ponto. Acabou a biografia de Enoque. 4 versículos foram usados para falar da vida de Enoque. E em 4 versículos, 2 vezes, o Espírito Santo fez com que Moisés repetisse isso. Andou Enoque com Deus. Início do versículo 22, início do versículo 24. Isso aconteceu de tal maneira que ele já não era, porque Deus o tomou para si. Enoque foi tomado pelo Senhor. Ele não conheceu a morte, mas foi tomado pelo Senhor. Por quê? Andou Enoque com Deus. E aí, então, Hebreus, capítulo 11, naquela famosa lista dos heróis da fé, fala desse mesmo Enoque. Versículo 5 de Hebreus 11. Pela fé, Enoque foi trasladado. Quer dizer que ele não viu. Aí diz, para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Ele foi levado ao céu sem morrer. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Então aqui o Espírito Santo, ele lança um pouco mais de luz sobre a questão. Então, o escritor aos Hebreus resume a vida de Enoque em um versículo e diz a razão por que ele foi trasladado. Veja que ele é colocado aqui pela fé. Então, o fundamento está aí, a fé. Mas o que aconteceu? Enoque andou com Deus, de Gênesis 2 vezes. E aí agora o Espírito Santo diz, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Então junte essas duas coisas. Enoque andou com Deus, Enoque agradou a Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus. E nesse relacionamento, ele agradou a Deus a ponto de Deus o tomar para si sem que ele provasse a morte. Só 2 pessoas experimentaram isso. Enoque e Elias. Então perceba como é descrito aí a vida de Enoque. A Bíblia fala pouco sobre ele, mas note que o que diz é carregado de significado. Enoque tinha um relacionamento com Deus, a ponto de agradar a Deus. E pelo testemunho da Escritura, podemos dizer que Enoque era inteiramente devotado a Deus, de uma maneira que ele vivia para agradar a Deus. Foi isso que nós acabamos de aprender ao observar panoramicamente o ensino do Antigo Testamento e do Novo Testamento sobre a piedade. Então, a piedade, ela envolve uma atitude pessoal para com Deus. A essa atitude pessoal para com Deus, nós chamamos de devoção. Quando diz que Enoque andou com Deus, significa que a vida de Enoque estava centrada em Deus. Ele vivia para agradar a Deus. Ele era devotado inteiramente a Deus. Falando sobre isso, mais uma vez o Jerry Bridges alerta, o Bridges alerta. Porém, falando da piedade, dessa devoção, melhor dizendo. Porém, ela é sempre devoção em ação. Não se trata apenas de um sentimento cálido, emocional, a respeito de Deus. Eu chorei, eu me arrepiei, eu senti uma coisa gostosa na minha oração. Então, ok, não é só isso. Não se trata apenas de um sentimento cálido, emocional a respeito de Deus. Não é o tipo de sentimento que nos domina quando cantamos um antigo hino, majestoso hino de louvor, ou um estribilho de oração dos tempos atuais. Não é quando a gente canta no culto, por exemplo, e a alma se enche. Não é isso. A devoção a Deus não é meramente um momento de leitura da Bíblia, ou a oração a sós, práticas que às vezes chamamos de devoções ou devocionais.
Embora esta prática seja de vital importância para a pessoa piedosa, não devemos definir essas práticas, não devemos defini-la como devoção. Essas práticas não são a devoção como um todo, elas são uma parte da devoção. Então perceba que devoção, que estamos falando aqui, que está ligada, porque definimos a piedade como devoção em ação, então estamos tentando entender o que é devoção. Devoção é mais do que ler a Bíblia, é mais do que orar algum momento do dia. E mais uma vez, o Brades nos diz que a devoção não é uma atividade, não é fazer alguma coisa. Devoção não é ler a Bíblia, não é orar, não é ajudar os pobres. Devoção não é uma atividade. Ela resulta em atividade, porque devoção em ação, mas a devoção em si não é uma atividade. Ela é uma atitude para com Deus. E essa atitude para com Deus, nos diz o Brades, envolve 3 elementos essenciais: o temor de Deus, o amor a Deus e o desejo de Deus. Então, a piedade é a devoção em ação. E essa devoção envolve o temor de Deus, o amor a Deus e o desejo de Deus. Então, quando o Enoque foi trasladado, podemos dizer, o que Deus deu a Enoque era exatamente o que o coração de Enoque desejava: o próprio Deus. Entende isso? Enoque temia Deus, Enoque amava a Deus, Enoque desejava a Deus, ao ponto de toda a sua vida estar devotada a Deus, Deus ser o centro de sua vida. E isso chega a um nível que Deus diz: bom, Enoque, eu vou atender aos anseios do seu coração. Você não vai precisar esperar a morte. Lembra que naquela época as pessoas morriam bem velhas. O Metusalém, o filho dele, morreu com 900 e poucos anos, né? Quase 1000. Mas ele foi arrebatado, transladado com 365 anos. Estava ainda, para aquela época, quase que... Era um jovem, né? Pode-se dizer. Em comparação ao filho que viveu até os 900 e pouco. E aí, então, o Enoque não precisou esperar a morte no final da sua vida para encontrar-se com Deus. Tudo que ele queria durante toda a sua vida foi esse encontro. E Deus satisfez o desejo de Enoque. O Enoque sabia bem aquelas palavras, né? No seu, não sabia a doutrina, não é exatamente as mesmas palavras. Mas Enoque podia dizer: o meu fim principal é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Isso era o alvo da vida de Enoque. Portanto, ao falar sobre a piedade, estamos nos referindo a uma atitude para com Deus, que é uma resposta à salvação graciosa que ele providenciou por meio do seu Filho Jesus Cristo. Ele nos elegeu por sua graça, ele nos chamou por meio do Evangelho, ele nos deu vida quando estávamos mortos, ele nos reconciliou consigo mesmo, perdoando todos os nossos pecados e imputando-nos a perfeita justiça de Cristo. Ele nos recebeu em sua família e nos fez filhos por adoção. E como nosso batismo testifica, devemos então agora nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus. E isso não meramente porque somos agradecidos pela salvação. Não é só porque somos agradecidos, mas porque aconteceu uma mudança radical, uma mudança espiritual, em que o meu coração não é puxado para a terra, mas é puxado para o alto, onde Cristo se encontra. Você, se está salvo, deverá poder dizer, se você está salvo realmente, se você conhece a Bíblia, e se você experimenta essas realidades, deverá poder dizer: eu descobri qual é a fonte da verdadeira alegria.
Ela não se encontra nos prazeres desse mundo. Ela não se encontra na aquisição de bens. Ela não se encontra no status social. Ela não se encontra na aprovação dos homens. E em nada que seja terreno. O bem supremo, a suprema alegria e felicidade só se encontra no Deus triuno. Em Cristo nós somos colocados novamente em um relacionamento com Deus. Então entenda isso. Aquilo que foi perdido em Adão, temos novamente em Cristo. Deus chegava ao jardim na viração do dia. Deus falava com Adão. Adão, antes da queda, andou com Deus. E em Cristo, mas quando Adão pecou, melhor dizendo, quando Adão pecou, Adão e sua esposa foram expulsos do Éden. E havia uma barreira para que eles não voltassem para lá. Foram expulsos da presença de Deus por causa do pecado. O homem está destituído da glória de Deus. O homem não pode, num pecado, ver o brilho da glória da face de Deus. Mas quando nós somos salvos, quando essa mudança radical acontece em nossa vida, nós somos levados por Cristo à presença de Deus. Somos colocados novamente em relacionamento com Ele. O sangue de Cristo é o sangue da nova aliança. Temos paz com Deus, temos um relacionamento com Deus, podemos chamá-lo de Pai. E podemos agora andar com Deus. E andando com Ele, podemos aprender como agradá-lo. Portanto, como nos diz Brides, o exercício da piedade é uma prática ou disciplina que se concentra em Deus. Desta atitude para com Deus surgem o caráter e a conduta que geralmente consideramos como piedade. Portanto, irmãos, devoção significa que, salvos pelo único sacrifício de Cristo, nós entregamos a nossa vida a Deus como um sacrifício. Porém, como diz Romanos 12:1, vejamos, Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Rogo-vos, porque... E aí quando ele diz culto racional, é o culto lógico, diante de tudo que Deus fez. É isso que vai acontecer em seguida. De Romanos 1-3, até o versículo 21, se eu não me engano, o apóstolo fala sobre os nossos pecados e miséria. Depois do 3:22 em diante, ou do 21 em diante, ele vai falar sobre, até o final do capítulo 11, vai falar sobre a nossa salvação em Cristo. Mas a partir do 12, ele vai falar sobre a vida de gratidão. E essa vida de gratidão começa aqui. Ela é uma consequência, ela é lógica, é um culto racional, um culto lógico que você apresenta a Deus porque Deus salvou você. Não é só porque você quer fazer por gratidão, mas é porque existe uma lógica. O que ele fez conduz, leva a exatamente esse lugar. Imagine aqui que a salvação fosse assim. Não é, tá? É só uma imaginação, uma ilustração. Imagine que a salvação você fosse colocado dentro de uma máquina através da qual se efetivaria ali os efeitos da salvação. Quando a porta se abrisse e pudesse dizer a seu respeito, está salvo, sabe o que estaria à sua frente ali naquele momento? Um altar. E ninguém precisaria dizer a você. Quando você visse esse altar, você saberia que você deveria subir a esse altar e deixar ficar-se ali para o resto de sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não ouse descer. Isso é a mensagem do Evangelho. Sua vida inteira diante de Deus como um sacrifício, em
completa, inteira e constante devoção a Deus. Por assim dizer, então, subimos no altar, nos colocamos ali em uma atitude para com Deus, um certo tipo de atitude, a mesma de Enoque, consagrando, devotando a nossa vida inteira a Deus. E nossa devoção, então, não vai ficar restrita a alguns míseros minutos do seu dia, ou pior ainda, restrita somente ao culto no dia do Senhor. Mas será a vida inteira, vivida em consagração, em serviço, em adoração, em culto racional a Deus. A essa vida, então, o Espírito Santo chama de culto racional. Esse sacrifício, esse viver devoto, consagrado, significa que nós não vivemos mais para cumprir a nossa vontade ou para agradar os homens. Vejam como isso é totalmente diferente do falso evangelho. A Bíblia é outro caminho, meus irmãos. Nem ouse olhar para aquilo que eles estão dizendo, porque aquilo não é o evangelho santo e puro que nos conduz a isso. Não é uma vida para fazer a minha vontade, satisfazer as minhas cobiças, ter o que eu quero, seguir o caminho que eu quero, buscar prazeres aqui em bens materiais, em posições sociais. Os pais estão dizendo a seus filhos: meu filho, você tem que estudar para ser alguém na vida, ter dinheiro, ser importante, porque teu pai não foi. Não entenderam ainda o papel de lançar no mundo uma semente piedosa. Se seus filhos são flechas, os filhos dessas pessoas são flechas cujas pontas não atingem o alvo. Caem, pá! O sacrifício que se exige aqui é de abrir mão da minha vontade, morrer para mim mesmo, morrer para o mundo e viver para Deus. Deixar de agradar os homens, mas procurar agradar a Deus, fazer a sua vontade. Percebam, então, que se não entendemos isso, corremos o risco de uma grande frustração e culpa. Porque você começa a querer viver uma vida santa, ou os aspectos da piedade, simplesmente cumprindo ali com as coisas, né? Eu tenho que ler a Bíblia, então eu vou ler a Bíblia. Eu tenho que orar, então eu vou orar. Só que você não tem forças. E aí você tenta e não consegue, fica só frustrado e cheio de culpa. Então começa a parecer que a vida piedosa é pesada, é desgastante, é frustrante. Sentimos que para ler a Bíblia, para orar, para participar do culto, para cumprir os mandamentos de Deus, tudo parece pesado. Eu tenho que fazer um esforço terrível. Algo que nós fazemos assim, forçados, porque tipo assim, é o que a Bíblia diz, então tem que fazer. Mas vocês já observaram o quão diferente isso tudo aí, essa nossa perspectiva, quando a gente abre a Bíblia? Olha para Enoque, olha para Davi nos Salmos. Ó Senhor, quanto eu amo a tua lei. Eu medito nela de dia e de noite. A minha alma suspira por ti, como a corça suspira pelas fontes das águas. E aí você olha para a sua vida, não está vendo suspiro nenhum. Você mais parece uma criança distraída no videogame, que a mãe tem que chegar e dizer: tem que beber água porque tu não bebeu água hoje. Aí você bebe forçado. Mas Davi diz: eu estou suspirando por essa água. Percebe que tem alguma coisa fora de sintonia aí com o que a Bíblia está dizendo e com o que a gente experimenta? Parece que a vida piedosa é pesada para a gente. Mas é porque nós não estamos entendendo direito a vida piedosa. Sem entender o que é piedade, nós vamos correr o risco de buscar a vida piedosa sem, contudo, nos devotarmos a Deus.
Então é como se você estivesse na parte de baixo do altar, talvez no primeiro degrau do altar, querendo experimentar a vida piedosa. E aí repito as palavras de Agostinho. Correste bem, mas fora do caminho. Não vai conseguir. A vida piedosa consiste numa atitude para com Deus. Consiste numa inteira consagração a Deus. Não porque você sente obrigação. Não porque você diz assim, eu tenho que ser agradecido. Mas porque você teme a Deus. Porque você ama a Deus. E porque você deseja a Deus. Entenda isso. Não há como ser piedoso longe de Deus. A piedade só pode acontecer quando você vive perto de Deus, à luz do seu rosto. A piedade se deleita em Deus. A piedade tem prazer em Deus. A piedade busca Deus. O piedoso não busca uns momentos com Deus. Ele vive diante de Deus. E aí começa a se descortinar algumas coisas da Bíblia que parecem, às vezes, que nós dizemos, não deve ser bem assim, não. O quê? Você diz lá o apóstolo Paulo dizendo, ou melhor colocar, o Espírito Santo dizendo através do apóstolo Paulo, orai sem cessar. Você diz, o quê? Vou orar o dia todo, hein? Dediquei 10 minutos da minha manhã, é isso aí. E orei na hora do almoço e na hora de dormir. Orai sem cessar? Como assim? Mas se você está entendendo o que eu estou dizendo, você está entendendo o que significa isso. Você abre o Salmo 1 e olha lá. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Aí você diz, mas eu quero ler 2 capítulos da Bíblia por dia. Talvez para fazer o meu plano de leitura anual. E para lembrar de fazer isso. Para ter o desejo de fazer isso. Para conseguir reservar o tempo para isso. É maior dificuldade. Eu não sei o que é esse prazer. Se alguém me pergunta, eu direi, eu tenho prazer. Mas na prática eu não sei o que é. E aí você diz, quanto mais dizer, medita de dia e de noite, como? Eu tenho trabalho, eu tenho faculdade, eu tenho minhas obrigações, como é que eu vou ficar o dia todo meditando na lei de Deus? É que você ainda não está entendendo o que é piedade. Você não está entendendo ainda o que é ter uma vida inteira sobre o altar de Deus. O ponto mais importante aqui é este. Ser salvo, estar em um relacionamento com Deus e viver plenamente esse relacionamento. Como se vocês estivessem no Éden, caminhando com Deus. Como se você fosse Enoque andando com Deus e vivendo para agradar a Deus. Viver em Deus, viver com Deus, viver para Deus. Nas próximas aulas, nós veremos como o piedoso pode cultivar esse relacionamento. Mas antes disso, nós teremos que ver e entender melhor o que significam essas coisas que são os 3 elementos da devoção. O temor de Deus, o amor a Deus e o desejo por Deus. São as próximas aulas aí. Tá bom? Vamos encerrar aqui e faremos essas aulas se o Senhor Deus assim permitir. Eu vou ver se tem alguma dúvida aqui. Não tem? Eu agradeço a todos vocês. Quero dizer o seguinte, se você acha que essas aulas do curso A Vida Piedosa são benéficas, estão mexendo com você de alguma forma, compartilhe isso com outras pessoas. Encoraje-as a assistir. Ore por elas quando você indicar. Não faça indicações assim, só jogar na sua rede social, sem compromisso. Pense em pessoas que poderiam se beneficiar e direcione a elas. Diga, olha, eu assisti uma aula e eu pensei em você. Eu orei por você depois da aula. E agora eu quero indicar essa aula para você. Assista.
e ore e pense sobre isso. E depois, se quiser conversar, conversa. Aí você conversa com a pessoa sobre o que estão aprendendo, tá bom? Faça com que isso possa chegar a outras pessoas. Agradeço as orações. Agradeço pela oportunidade. E fico muito feliz de que posso ensinar essas coisas. Não, não como alguém que está ensinando uma teoria, mas pela graça de Deus. Eu tenho sentido esse deleite, meus queridos irmãos, como nunca antes eu tinha sentido na minha vida. E é muito bom. É bom viver à luz do rosto do Senhor, viver diante do Senhor e andar com o Senhor. Tá bom? Deus abençoe. Agora que eu vi que tem uma pergunta da Camila e o irmão Clauber Van Lincoln respondeu acertadamente. Obrigado, Lincoln. É isso mesmo. Tem essa ideia de ser devoto, de ser piedoso. Tem esse sentido aí. Só que eles deixam isso meramente a observância da lei, né, externa. Mas isso envolve um relacionamento com Deus. Deus abençoe vocês. Nós vamos orar e encerrar. Pai Celestial, nós agradecemos pela aula de hoje, pelo que aprendemos, e pedimos tua bênção sobre cada irmão e irmã que está aqui assistindo e os que assistirão depois. Que o Senhor mova o coração dessas pessoas e os traga para mais perto de si mesmo. Que eles devotem toda a sua vida. Que eles subam até o último degrau desse altar, oferecendo-se a si mesmos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que o Senhor dê força e sabedoria, graça, que o Senhor coloque na nossa alma esse desejo por ti mesmo. Que tu sejas, de fato, a nossa alegria. Que descobramos o que significa ter prazer na tua lei e meditar nela de dia e de noite. Que descobramos o que significa orar sem cessar. Que descobramos o que significa andar sob a luz do teu rosto. Ó Senhor, que grande privilégio. Por causa de Cristo podemos viver diante do Senhor todos os momentos da nossa vida. Ó Pai, bendito seja o teu santo e glorioso nome. Obrigado por essa oportunidade de ensinar essas coisas e por ter essas pessoas desejosas de aprender. Que toda a honra e glória sejam dadas ao teu nome, hoje e sempre. Amém. Muito bem, queridos irmãos. Que o Senhor Deus abençoe vocês. Hoje à tarde estaremos ali na Igreja Reformada de São Paulo, às 16 horas. O texto é de Sofonias, capítulo 9, capítulo 3, versículo 9 ao 13. Espero vê-los lá, e os demais, espero vê-los aqui na próxima semana. Que o Senhor conceda a todos vocês a sua graça e a sua paz, que Ele conceda a vocês colocar em prática aquilo que nós temos aprendido aqui. Fiquem na paz do Senhor.